Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo, vocês estão no canal Resenha 81. Sejam muito bem-vindos. No canal gostamos de falar sobre filmes, séries, quadrinhos, animes. E vamos para a parte 2 aí de, da resenha de X-Men 97. Tu não ouviu errado. É uma parte 2. A gente já falou tudo que a gente tinha para falar. O que foi a segunda temporada de X-Men 97. Mas, agora nós vamos falar do que poderia ter sido. Ok? Eu vou explicar isso aí depois da vinheta. Fala pessoal, voltamos. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se puder compartilhar, melhor ainda. Se não está inscrito no canal, pô, ajuda a gente. Inscreve aí, é fazer parte da família da Resenha 81, beleza? Vamos lá. Bom, X-Men 97, a gente fez um vídeo já com a resenha do que eu achei da temporada, né? Então, para o editor colocar o card aqui em algum local, se você não viu, pode assistir lá. Acho que tá um pouco engraçada. É, E eu fiquei bem chateado com o jeito que foi conduzida, né, a série. Eu vou explicar um pouquinho o contexto desse vídeo aqui. Eh, a primeira temporada, que é muito boa, melhores, coisas de X-Men que temos, certo? É muito boa mesmo. Era conduzida pelo produtor Bill DeMaio. Não sei se eu pronúncia essa, tá? E quando a temporada estreou e era um sucesso, todo mundo falando, correu uma acusação contra o Bill DeMaio. Eu não vou entrar no que e tal, porque eu acho que não é o foco do canal. E ele foi afastado, né? Foi demitido da Disney. E, e esse cara era tipo o comandante ali do controle criativo dessa série, era o produtor mesmo. E o que aconteceu? E na segunda temporada ele já tinha o roteiro escrito. Já tinha tudo planejado da segunda temporada e já com a ideia da terceira. Ok? Putz, gostei da ideia da terceira. Para quem cresceu lendo X-Men nos anos 90 ali, ia ser fantástico se isso acontecesse. Bom, seguimos aqui. E quem assumiu o controle dessa série, substituiu o Bill DeMaio, é o Matthew Chauncey, certo? E produziu a, a temporada, acho que a última temporada do Arif ali, e a gente sabe que não tem muita qualidade, né, de roteiro, certo? É um amontoado de historinha ali, e no final, deixa, já até esqueci o filme, deixa quieto. Bom, vamos lá, vamos voltar. Então o Bill DeMaio, ele foi demitido e a gente imaginava que a segunda temporada ia seguir o que ele já tinha planejado, certo? Mas se você pegar no comecinho dos episódios do X-Men 97, tem lá o roteirista, né? Quem que tá atrás. E muitas vezes o Bill DeMaio não tá. Quando ele tá sozinho. Desculpa, ele tá. Quando ele tá acompanhado de outras pessoas lá. Então virou um projeto Frankenstein ali dos episódios. Então você vê a falta de foco. Você vê que o primeiro episódio tem um foco, o terceiro episódio também tem um foco ali, o quarto episódio tem um foco, certo? Que é o apocalipse, a batalha lá. O segundo dá uma fugida, né? Pega os X-Men do presente ali, certo? É, juntando os cacos, assim. E, né? Só que no final da temporada a gente tem aquela imagem. Tudo bem que não ia seguir mesma história, mas tem uma imagem muito parecida com o Dias do Futuro, do futuro passado? Esqueci. Days of Future Past. Eu lembro do nome em inglês. Mas você tinha a Kitty Pryde ali, poderia entrar, né? Você tinha alguns personagens que estavam desaparecidos,
e tal, mas tinham outros ali X-Men que a gente não tinha visto ainda na série, que poderiam aparecer. E isso ia ser muito legal. E aí, isso não é retomado na série. Não é retomado. Então vamos lá. Eu vou, em alguns momentos aqui, eu vou parar para ler o que a conta do Twitter chamada Nexus Mutante, né, é, dando aqui, né, o que eles colocaram, que eles apanharam direto do Twitter do Bill DeMaio sobre o que seria a temporada. Então, uma introdução longa aí. Vamos lá. Então, primeira coisa, o início, conflitos e alterações temporais. A ideia inicial de Bill era abrir a temporada com 3 episódios explorando o passado, o presente e o futuro do Apocalipse. Até aí tudo foi feito. Porém, ele relatou conflitos sérios com a produtora executiva Dana Vasquez. Ela reclamava que a história estava muito complicada e que havia um excesso de fidelidade aos quadrinhos. No fim das contas, tivemos 4 episódios focados nas linhas temporais, sendo o 1 e o 2 escritos por outras pessoas e o 3 e o 4 com a autoria de Bill. Ninguém sabe como eles seriam originalmente. Informação. Então, meio que assim, a ideia acho que ainda foi seguida, né? Tipo, o primeiro, segundo e o terceiro episódio, mas esqueceu tudo aquilo que eu já tinha falado ali, dos personagens que poderiam ser explorados, introduzidos como os X-Men presente e tal. Então, ficou um pouco bagunçado ali. E beleza, vamos lá. Segundo post, meio da temporada. A nova X-Corp e o fim do pacifismo. Para o desenvolvimento da trama, Xavier criaria a X-Corp. A grande virada é que o professor adotaria uma postura muito mais radical e militarizada. Ele se afastaria da sua clássica abordagem pacifista, passando a desafiar o governo abertamente, o que começaria a levantar muitas suspeitas, não muito dessa abordagem radical do Xavier restou na versão final. E é verdade. Se a gente pegar o final do quarto episódio, a gente fica com a impressão que o massacre pode aparecer, né? Fica com a impressão que ele pode assumir o Xavier ali, o que seria muito, muito marcante aqui para a temporada. Um negócio, um acontecimento incrível e eles deixaram isso para lá. Tanto potencial é, gasto à toa. Você vê, cara, a primeira temporada era tão redondinha, era tão marcante, tão especial, tão bem feita. Por quê? Assim, qual o esforço que a pessoa tem que fazer para estragar a série? Para estragar um negócio que tava sensacional, que todo mundo tava comprando. Qual o esforço? Tipo, qual o objetivo? O que vocês querem fazer com a série? Eu exaltando aqui. Vamos lá. O meio, mais do meio da temporada. Bishop, protagonista. O ex-showrunner revelou que Bishop assumiria uma posição de liderança e destaque, sendo o Ciclope desta temporada. Ao retornar do futuro, Bishop traria a informação de que um X-Men iria trair a equipe. Parte da narrativa focaria nele investigando quem seria o traidor. Isso o aproximaria de Polaris, gerando um romance dentro de uma trama com estilo noir policial e femme fatale. Problema? Dana Vasquez vetou esses planos e Bishop foi reduzido a um mero coadjuvante. De certa forma, isso ainda confere, né? Realmente ele foi um coadjuvante, ele ficou, a parte do romance ali ficou subentendido com a Polaris, né? Mas a questão do traidor foi retirada, certo? Segue melhorando, viu, pessoal? O rebaixamento da tempestade. Outro ponto frustrante apontado por Bill envolve a tempestade. Ela seria desenvolvida como a diretora do Instituto, mostrando na prática como seu estilo de liderança difere do Ciclope. Infelizmente, Bill relatou que no momento em que foi demitido, o papel da Tempestade já havia sido reduzido, transformando a personagem em apenas uma babá do Instituto. E é verdade, a Tempestade teve um episódio muito legal na primeira temporada. É uma personagem sensacional, sensacional, e foi deixada de lado. Assim, a sabedoria, sabe?
ela é mais calma, mas quando tem os momentos dela, não de raiva, né, ela mostra o poder dela, é sensacional e foi, deixada de lado. Romance dela com assim, assentou o romance dela com Ford ali, ficou nessa. A questão da escola podia ter sido mostrado, porque mostraram alguns alunos, poderia ter sido melhor explorado ali, e ficou de lado. O final, seria o episódio 9 ali, a grande revelação massacre. No plano original, para o nono episódio, as coisas sairiam do controle. Bishop finalmente descobriria quem era o traidor dos X-Men, o próprio Xavier. Xavier se revelaria possuído pela entidade Massacre, que é a fusão, né, do, do, do seu lado sombrio com do lado sombrio do Magneto. Esse arco usaria como base as HQs onde Xavier é possuído por Cassandra Nova. Seria um episódio um pouco mais contido, né? Seria aquela. Acho que não começaria tão longo, né? Como uma saga ali. O resultado, uma luta épica juntando X-Men que voltariam a usar suas roupas clássicas de heróis, Vingadores, X-Force, X-Factor, contra o Massacre, a qual ele roubaria a nave do Apocalipse e lançaria um ataque nos Estados Unidos durante o discurso de Graydon Creed. Então, tinha um direcionamento para o Graydon Creed, tinha um direcionamento com o Xavier aqui para algo maior. Então, esse acréscimo de personagens os Vingadores que eram citados, apareciam em algumas imagens, a X-Force, X-Factor, então tudo isso, no final, juntaria e seria mais épico, certo? E ficou a batalha, aquele apocalipse do Gambit horrível. O clímax, viagem no tempo. Combate contra o massacre não terminaria bem. Em uma medida desesperada, Polaris voltaria no tempo para aquele famoso momento no bar entre os jovens Xavier e Magneto. Ela tentaria assassinar Magneto para impedir que o massacre fosse criado no futuro. No entanto, a ação daria errado e resultaria indiretamente na morte de Xavier. Aí adaptando ele estupim para a Era do Apocalipse, que o papel era do Legião, a gente não tem o Legião aqui na história e tal, tudo bem, acho que ficaria ok. Então por isso talvez a introdução da Polaris, né? É, legal, vamos lá. Não sei como é que eles iam fazer a Polaris voltar no tempo, mas ok. Vamos lá. A Era do Apocalipse e a missão de Bishop. Com a morte de Xavier no passado, toda a linha do tempo seria reescrita. O episódio 10 terminaria instaurando também ninguém menos que a Era do Apocalipse, que seria a trama central planejada por Bill para a terceira temporada do desenho. Nesse futuro distópico, Bishop seria um dos poucos que sabia que aquela não era a realidade que deveria ter acontecido e assumiria a missão de tentar revertê-la. Além disso, a terceira temporada também adaptaria um arco onde o Apocalipse estaria preso no corpo de um celestial morto infestado pela ninhada. Bom, esse negócio do Apocalipse no corpo do Celestial Morto, não gostei não. Mas o resto ia ser interessante, porque você reintroduziu o Apocalipse pra galera nova que tá acompanhando a série. Ia voltar com o Magneto como líder dos X-Men, ele com a Vampira e tal. Realmente, a gente não ia ver. A gente ia ver o Gambit novamente em outra esfera, né? Porque é o que acontece na era do Apocalipse. A Vampira ficaria com o Magneto ali. Então, ia ser interessante, sabe, ver isso no na 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 série. A gente tem uma série do Wolverine e dos X-Men que é bem bacana, só tem a primeira temporada, inclusive tem os DVDs aqui. E ela o o final da temporada introduz isso, o Xavier vendo a Era do Apocalipse ali. Ia ser interessante ver isso nos quadrinhos. Outro ponto aqui, né, que ele colocou Noturno não morreria. A gente sabe, né, que o Noturno morreu no final da temporada, se sacrificando lá na, na, na barganha que a Vampira fez com o Celestial. Então o Noturno foi lá e se sacrificou no lugar da Vampira. Bill
foi totalmente contra a morte do Noturno, achando muito injusto a vampira perder irmão para poder ficar com o homem que ama, uma ideia imposta a ele. Seu plano era explorar mais o significado do sacrifício do Gambit. Além disso, ele tinha grandes planos de destaque para Kit, Homem de Gelo, Bishop e Gambit na terceira temporada. Então seria algo mais trabalhado depois na série. Esperar agora, né, da série. Sobre a atual terceira temporada, Bill disse ter ouvido coisas muito ruins sobre o novo roteiro. Os boatos incluem Emma Frost vendendo drogas. Ah, pode ser aquela droga de estímulo mutante lá, né? Emma Frost, drug dealer. Legal. Xavier agindo como um babaca. E o sacrifício definitivo do Kurt para salvar o Gambit, que realmente acabou acontecendo na temporada atual. Gente. Não tá fácil ser nerd nesse mundo mais não, viu? Cara, não precisa criar nada de novo. O roteiro já teve pessoas super competentes que fizeram o roteiro. Por isso essas histórias são tão marcantes. Você como roteirista, então simples trabalho de copiar e colar. É só pegar aquilo lá que está escrito, encher lá num episódio de 20 minutos, 30 minutos. É só isso. Qual a dificuldade? Os caras do anime, os animes já fazem isso. Os animes já fazem. Já tá lá. Eles copiam e colam. E aí eles introduzem ali a animação, que fica sensacional e tal. É isso. Deixa o animador brilhar. Deixa o dublador brilhar. O roteirista é só pegar aquilo que tá bonitinho e encher lá, tá? Só isso. Só isso. Bom? Por isso é que vocês ficam falando que quando a IA chegar e a gente conseguir produzir o próprio conteúdo numa IA lá e fazer um vídeo lá, para a gente ver aquilo que realmente foi criado uma cabeça pensante, né? Trazer isso para gente, isso, isso vai ficar mais fácil. O fã vai conseguir fazer algo sensacional. Né? Bom, é isso. Né? Eu quero me alongar mais, o vídeo já tá grande, mas espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam dessa possível segunda temporada e possível terceira história, né, dessa terceira temporada dos X-Men 97? Digam aí o que vocês estão achando da temporada, o que vocês estão achando dessa ideia, né, o que vocês queriam ver em X-Men 97 que não foi adaptado pelos super criativos roteiristas da segunda temporada de X-Men 97. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.